tarde a todos. Queria primeiro agradecer aos professores aqui do Semiosse, o Ricardo, o Américo, a Carolina. Agradeço muito pelo convite. Queria também agradecer aqui a recepção dos alunos, né? Uma recepção muito afetiva, né? Muito afetuosa, para a gente se sentir muito em casa, né? Acho que é importante ter esse tipo de sentimento, sensação também, de ser acolhido aqui, né? De ser muito bem acolhido. Bom, preciso nem dizer que estou muito contente de estar aqui hoje, não é? Enfim, para homenagear a professora Diana, né? Minha ex-orientadora, na verdade continua sendo orientadora, né? A gente nunca perde esse vínculo, né? Porque sempre na hora do aperto, do problema, a gente sempre recorre a algum conselho, alguma coisa assim, mas também é muito bacana estar aqui presente na frente de todo mundo, né? Enfim, dos nossos colegas, dos nossos amigos, que a semiótica nos legou, né? Continua nos legar. Bom, eu vou, para não ficar enrolando muito, eu vou aqui ler minha apresentação, tá? E aí eu já vou apresentar as minhas justificativas aqui também. Bom, então eu gostaria de começar aqui justificando, né, a escolha do meu tema. Afinal de contas, não é um tema muito agradável, né, de se pensar, sobretudo nos dias atuais. Mas, de qualquer forma, assim, em meados de 2000, né, eu fiz parte lá como pós-graduando na USP, no mestrado e depois no doutorado, de um grupo de linguistas que começaram a trabalhar com essa questão da intolerância e da intolerância linguística em particular, não é? Lá no Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, né? O LEI, que era um grupo, um laboratório que reunia professores e pesquisadores de vários departamentos da FEFELESH. E aí o grupo de linguistas, que era liderado pela professora Diana, né, contava ainda com a participação da professora Margarida Petter, da professora Magri Quadros Leite, do professor Ronald Bellini e dos seus respectivos alunos. Não é? Atualmente, o LEI, né, já faz um tempo, na verdade, o LEI ele se transformou no Diversitas, que é o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. É um programa de pós-graduação, multidisciplinar e tudo mais. Bom, foi lá que a gente começou a pensar nessa questão da intolerância. Eu lembro que na época, assim, tinha acabado de terminar a graduação, eu lembro de ter conversado com o professor Fiorino, buscando orientação ali no mestrado, não é? Eu cheguei a conversar com o professor Fiorino antes, e acabei conversando também com a professora Diana. E na época, um dos meus desejos, assim, de fazer pesquisa, era sobre o discurso da imigração no Brasil. E aí a professora Diana falou assim, pensa legal, acho que esse projeto é bacana, mas assim, tenta pensar na imigração relacionada à questão do preconceito e da intolerância linguística, né? Enfim, aí eu acabei prestando ao processo seletivo, em seguir, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo mais, e aí estou aqui hoje. Bom, então por isso que eu resolvi falar sobre a questão da intolerância, não é? Acho que é um tema que a professora Diana vem desenvolvendo já há alguns anos, né? Na verdade, desde 95, 96, a professora Diana publicou um artigo na Organon, né, que é da Federal do Rio Grande do Sul, sobre o discurso separatista, né? Preconceito, discurso separatista. Acho que desde então ela começou a refletir e a desenvolver sua pesquisa em relação a esse tema. Bom, minha fala vai ser praticamente assim, baseada nos estudos publicados pela professora Diana, né, ao longo desses tempos. Eu procurei me ater somente às suas reflexões, ao desenvolvimento e aos aprofundamentos dos princípios de análise do discurso intolerante e preconceituoso. Não é? Eu vou aqui mencionar quais são esses textos, que não foram todos, obviamente, que pude pegar, mas eu selecionei aqui os estudos discursivos da intolerância, o ator da enunciação excessiva, que foi publicado no Caderno de Estudos Linguísticos, em 2016. Outro texto, que é o Todos Tenemos Prejuízos, pero no todos discriminamos, reflexões sobre o discurso intolerante, que foi publicado num livro organizado pela professora Diana, que é o Margens, Periferias e Fronteiras, Estudos Linguísticos Discursivos das Diversidades e Intolerâncias, publicado também em 2016. Mais fácil. Outro texto ao qual eu recorri é a Intolerância, Preconceito e Exclusão, publicado no livro Discurso e Desigualdade Social, de 2015, organizado pelas professoras Glaucia Influência Lara e Rita Pacheco Limberti.
Outro texto foi A Construção Discursiva dos Discursos Intolerantes, publicado no livro organizado também pela professora Diana, intitulado Preconceito e Intolerância, Reflexões Linguísticas Discursivas, de 2011. E, por fim, o texto Preconceito e Intolerância em Gramática do Português, publicado no livro organizado pela professora Diana e pela professora Fiorin, intitulado Fabricação de Sentidos, Estudos em homenagem a Isidoro Wittgenstein. Ai, perdão. Bom, claro, saibam que, enfim, há muitos outros estudos publicados pela professora Diana, tanto no Brasil como no exterior, enfim, textos publicados na Itália, na França, e que infelizmente assim, não deu para dar conta de toda essa produção, mas tem que fazer da melhor maneira possível uma lição de casa. Então, não trataremos aqui do que, por exemplo, eu mesmo fiz, enfim, em relação ao discurso intolerante, a não ser por meio de alguns exemplos que eu trouxe aqui de trabalhos já realizados, sobretudo com a questão da imigração, e também não vamos recorrer aqui a nenhum dos intelectuais ou pesquisadores que pensaram sobre o fenômeno da intolerância entre os campos, como a filosofia, a sociologia e a antropologia, que ajudaram a pensar na organização do discurso intolerante em algum momento da pesquisa. Nós escolhemos esse caminho porque, primeiro, gostaríamos de privilegiar as conquistas teóricas e analíticas obtidas pelo trabalho empreendido pela professora Diana. Em segundo lugar, para mostrar o alcance mesmo da semiótica como análise que se conta dentro de um único quadro teórico-metodológico de várias das questões ligadas à intolerância que aparecem por vezes difusas em diferentes perspectivas teóricas, mas sem perder a sua especificidade. Bom, a nossa apresentação ela está dividida em 4 partes. Vamos ver se eu vou cumprir o tempo aqui, 40 minutos. A primeira se refere à organização narrativa do discurso intolerante, entendendo esse discurso, sobretudo, por meio da sanção e da punição como consequência, de uma sanção negativa. A segunda parte trata, então, da dimensão passional do discurso intolerante, focando, sobretudo, nas paixões do medo e do ódio. A terceira parte se refere à construção das utopias temáticas e figurativas do discurso intolerante, discursos que apresentam então uma disposição ideológica, enfim, consciente, que está presente ali nos discursos. E por fim, essa base intensiva, como é que ela pode então contribuir para o refinamento das questões ligadas à maneira como entendemos e tratamos a própria fenômeno da intolerância. Se houver tempo, eu também gostaria de falar um pouco sobre um outro aspecto que a professora Diana trabalha, que é específico do campo político, que é sobre o sujeito intolerante político, ou sujeito político intolerante, como ele utiliza a intolerância nesse processo político. Bom, antes então de partir para esses detalhamentos, eu queria falar um pouco ainda, fazer alguns esclarecimentos gerais que já estavam ali desde o princípio inclusive do projeto, do pré-projeto, enfim, que a professora Diana havia elaborado na época, dos anos 2000. Primeiramente, preciso mencionar que o discurso intolerante, ele não se constitui, nem é veiculado por um único gênero discursivo, e nem somente por um único tipo textual. Pelo contrário, o discurso intolerante ele se manifesta por diferentes gêneros, diferentes maneiras de se manifestar, e a única forma de reconhecer é por meio de uma unidade temática em sua composição, que será então, eu espero, detalhada ao longo da minha apresentação. Além disso, a gente precisa fazer também uma diferenciação entre uma intolerância primária e uma intolerância secundária. Por quê? Porque nós percebemos que existem intolerâncias que são muito mais refutadas, são muito mais criticadas, na dinâmica social do que outras. Então, por exemplo, o racismo, a homofobia são intolerâncias primárias porque elas encontram uma resistência muito maior diante da sociedade, inclusive em termos jurídicos, Porque, afinal de contas, o racismo é crime e a homofobia, se tudo der certo, logo será enquadrado como crime. No segundo caso, nós temos aqui a intolerância linguística, considerada então uma intolerância secundária, porque ela pode, digamos, ser, em alguns contextos, pode ser mais aceita. Além disso, essa diferenciação entre a intolerância primária e a intolerância secundária
ela nos ajuda a pensar no uso que a intolerância linguística tem para camuflar determinados tipos de intolerância. Né? Então é muito mais fácil, por exemplo, eu criticar a fala de alguém, dizendo que é uma fala afeminada, do que, enfim, agredi-lo ou excluí-lo pela questão da sexualidade. Não é? Ou eu posso, enfim, criticar a fala dos jovens periféricos, ao invés de eu chamá-los, sei lá, de vagabundos e coisa do tipo, por exemplo. Não é? Então, além disso, além dessa questão da intolerância primária e da intolerância secundária, digamos, há uma relação também que a professora Diana realiza, não é? Que é da diferenciação da intolerância na linguagem da intolerância da linguagem. Não é? Então, a intolerância na linguagem é aquela que vai o quê? Construir a imagem negativa do outro, da autoridade e do diferente. É a intolerância contra negros, mulheres, populações originárias, né, os indígenas, população LGBTI+, imigrantes, refugiados, não é? É a construção negativa dessa imagem. Por outro lado, a intolerância da linguagem é aquela que se refere a uma intolerância contra a língua do outro. Então, por exemplo, a intolerância em relação à língua do estrangeiro, não é? A depender sempre da origem também desse estrangeiro, sei lá, se ele é um inglês, se é um francês, dificilmente isso ocorrerá. Não é? Isso vai ocorrer com outros tipos de imigrante, de estrangeiro, que já vem de um país que dentro da sociedade brasileira já tem um outro tipo de valorização. Ou melhor, é muito mais desvalorizado, como, enfim, bolivianos, paraguaios, chineses, e por aí vai. Além disso, ainda dentro dessa intolerância da linguagem, nós temos também a maneira como, por exemplo, esse estrangeiro vai usar o português, né? Isso aí também envolve essa origem dele, né? Porque nós temos uma tendência a sermos muito mais tolerantes com o inglês, com o francês que vai falar, ou o americano que vai falar português, por exemplo, né? E a gente tenta ajudar, faz um esforço para compreender, do que, por exemplo, com o chinês que vende lá os produtos ilegais dele, por exemplo. Não é? Então aí falar, lá o Xing Ling não sabe falar português, etc. Começa a criticar, por exemplo. Além disso, também essa intolerância, não é, da linguagem, ela também envolve a intolerância contra as variantes linguísticas, não é, desprestigiadas, das pessoas que têm pouca escolarização, enfim, que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola, ou que cometem algum erro, entre aspas, linguístico, enfim. Mas também se refere a certos sotaques, não é? Então, claro, o sotaque caipira, no interior de São Paulo, de certa forma ele ainda carrega há um certo preconceito ainda contra ele, sobretudo na capital de São Paulo. Sotaques nordestinos, não é? E o próprio fato de falarmos em sotaques nordestinos já carrega ali pelo menos uma ignorância, não é? Deixar que o Nordeste é uma coisa só, por exemplo, todos falam da mesma maneira, não é? Então você já tem também ali uma questão da intolerância da linguagem. Bom, como já falamos, né, a intolerância da linguagem, né, ou seja, a intolerância linguística, pode servir para camuflar ou atenuar uma intolerância latente mais grave, né, do ponto de vista social em relação às minorias. Por isso, a intolerância na linguagem, ela pode ser, da linguagem, né, pode ser usada como uma estratégia para se criticar minorias, pois assim não se corre o risco de ser acusado de ser racista, homofóbico, entre outros qualificativos possíveis do sujeito intolerante. Bom, feitas essas observações iniciais, passemos então para a primeira questão da intolerância, a organização narrativa do discurso intolerante. A primeira característica é a de que ele se configura, segundo a professora Diana, né, nos estudos, como um discurso de sanção, em que os sujeitos vítimas da intolerância são considerados maus cumpridores de certos contratos sociais, como o de branqueamento da sociedade, que havia no século XIX, que ainda tem um certo reflexo na sociedade contemporânea, não é? Que a gente pode pensar, por exemplo, de como as pessoas alisam o cabelo, etc. Então, a questão, por exemplo, da pureza da língua, não é? Da gramática normativa, e também da questão da heteronormatividade, entre outros contratos sociais. Assim, por não poderem cumprir com esses contratos sociais, esses sujeitos seriam considerados maus cidadãos e seriam punidos com a perda de direitos sociais, perda de emprego e, em casos mais graves, até mesmo com a perda da vida.
Lembrando que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Então, para exemplificar essa questão da sanção, eu trouxe aqui um discurso de uma professora da Faculdade de Direito da USP. Nós vamos contextualizar, em 2013, houve um problema diplomático entre o Brasil e a Bolívia, porque um senador boliviano ele buscou refúgio em um consulado brasileiro e o corpo diplomático então resolveu por conta própria retirar esse senador, trazê-lo para o Brasil, a revelia tanto do governo boliviano como do governo da Dilma Rousseff. Né? E aí, essa notícia apareceu lá no Jornal da Cultura, né, no canal público de São Paulo, e esse programa, esse jornal sempre teve e continua tendo a tradição de levar dois especialistas para fazerem os comentários ali na hora sobre o que foi veiculado. Né? Então, essa professora Maristela Bastos, se não me engano, Basso, na verdade, ela é professora da Faculdade de Direito da USP, ela é professora de Direito Internacional e ela vai então fazer um certo comentário aqui, que eu acabei encontrando o vídeo editado, que vai focar só na questão então da relação do Brasil com a Bolívia e, consequentemente, dos bolivianos no Brasil. Né? E, além disso, eu mantive aqui no vídeo o comentário que o outro convidado, que é o Carlos, agora eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele é um cientista político, como é que ele vai contar o discurso dela. Se continuar assim, Evo Morales vai vir aqui no Brasil pegar esse rapaz, não é? Bom, se o Brasil não assumir a sua posição e a sua, o caráter de insignificância desse fato, isso é insignificante para nós. A Bolívia é insignificante em todas as perspectivas. É um país, sim, que tem uma fronteira enorme com o Brasil, dos nossos vizinhos, o que tem maior fronteira terrestre, mas nós não temos nenhuma relação estratégica com a Bolívia, nós não temos nenhum interesse comercial com a Bolívia, os brasileiros não querem ir para a Bolívia, os bolivianos que vêm de lá, vêm tentando uma vida melhor aqui, não contribuem para o desenvolvimento tecnológico, cultural, social, desenvolvimentista do Brasil. Então, Bolívia é um assunto menor, que só tomou essa repercussão por razões ideológicas do governo, que na verdade nada justifica. Eu acho que o Brasil está dando a importância que o assunto tem por quê. Aí eu discordo muito na Maristela. Eu acho que a Bolívia merece tanto respeito quanto os Estados Unidos, quanto a China, ou contra a França, ou contra a Grã-Bretanha. Acho que os bolivianos que vêm para cá dão uma enorme contribuição ao Brasil. Acho que eles são injustamente tratados aqui. Acho que eles estão fazendo aqui um trabalho sensacional, que mal remunerado, altamente explorado. Tenho o maior respeito por eles. Não tenho nenhum desdém pela Bolívia, não acho que a Bolívia é um país desimportante. Aliás, eu acho que nenhum país... Mas você não acha que o Brasil tem uma relação de subserviência com a Bolívia? Por quê? Por qual razão? Não, o Brasil não. Acho que o Brasil tem uma relação de respeito com a Bolívia. O que as pessoas estão interpretando... Mas que tipo de respeito? Ideológico? Não, respeito. Um outro país, uma outra cultura. As pessoas estão interpretando como submissão simplesmente o fato de o país aceitar como uma alteridade reconhecível um outro país que é considerado pelos outros como insignificante. Mas não insignificante. Um país que não é democrático, um país militarizado, um país onde as instituições jurídicas não são sólidas. Olha aqui, a China é um país militarizado, é um país que não é democrático, mas você não vai dizer que eles são insignificantes, vai? Pela perspectiva econômica e estratégica, é um país importante. Pois então, o seu argumento sobre democracia e militarismo ele tem dois pesos e duas medidas. Porque, claro, pela posição estratégica. Do meu ponto de vista, não. Se eu faço uma crítica a um país militar, a China é muito mais militar que a Bolívia, mas muito mais. O Evo Morales foi eleito pelo povo. O presidente chinês jamais foi eleito pelo povo. Então, tem algumas diferenças importantes. Não dá pra gente comparar áreas com achar a Bolívia algo que não importa. E a Bolívia importa, o Paraguai importa, todos importam. Sabe por quê? Esse negócio de país é muito pequeno. Ou a gente descobre um jeito de dar solução para a humanidade do planeta, ou nós estamos todos liquidados juntos. Ainda bem que nós vivemos numa democracia com essa pluralidade de opinião. Mas, na verdade, na prática, ele não funciona, né? Funciona assim. As questões ambientais estão colocando em primeiro plano a espécie humana antes dessas coisas todas. E nós a espécie humana ainda vai ter que se reconhecer face a face em cada uma daqueles que hoje se acham muito diferentes. Maristela Basso, ele é o Carlos Novaes, se não me engano. Depois eu confiro com a sua
Foi em 2003 que ocorreu esse episódio, mas assim, o que eu queria destacar aqui, tem várias coisas, poderíamos falar sobre várias questões, mas eu queria destacar sobretudo a sanção que ela produz em relação à Bolívia, não é? Então é um país insignificante, ninguém se interessa por ele, é uma bobagem, não é? E que vai então, digamos, de certa forma, no próprio discurso, excluir a Bolívia, né? Quando ela fala assim, não, a gente fica perdendo tempo falando sobre essa questão, sobre os bolivianos, enfim. E tem ali como pressuposto, né, além disso, o contrato em relação aos imigrantes bolivianos, não é? Quando ela fala, então, os imigrantes bolivianos, eles não vão contribuir em nada culturalmente, economicamente, ela está já pressupondo um contrato social que todo qualquer imigrante teria que contribuir com o desenvolvimento social, cultural, econômico, não é? Que é justamente o discurso que existe da imigração do século XX, 19 e 20, por exemplo. Os imigrantes vinham para cá, era esse o objetivo da vinda dos imigrantes quando a imigração era uma política de Estado ainda, né? E hoje, sim, existem outras perspectivas, né? Existe uma perspectiva, por exemplo, da imigração do refúgio, que é baseada num contrato, digamos, baseado nos direitos humanos, né? De que todo mundo tem direito a migrar, enfim, a mobilidade, a se fixar em determinado país e tudo mais. Bom, então, além dessas sanções, não é, assim, podem ter ainda implicações, não é, para interações entre os sujeitos. Então, existe uma sanção negativa, pode, por exemplo, levar a uma segregação ou uma exclusão efetiva, né, em termos dos regimes de interação do Landowski. Né? E a exclusão efetiva seria talvez a forma mais explícita de intolerância em relação ao seu resultado. Então, ser, por exemplo, aí, um exemplo que nós trouxemos, né, ser um mau imigrante, que ele não contribui para o desenvolvimento cultural e econômico e social do país, pode, então, ser uma justificativa para a expulsão, para a perseguição e expulsão desses sujeitos. Não é? Além disso, não é assim, além da sanção negativa poder levar a esses regimes de segregação e de exclusão, como enfim, propõe esse regime de Landowski, não é? Nós também podemos pensar que existe a possibilidade de haver uma sanção negativa em relação a uma autoridade, mas que leve a uma tentativa de assimilação do devedor, né? Seria, no caso, quando então essa autoridade, esse outro, ele abre mão, mas como o Landowski nos explica, abre mão das características, dos traços que o definem como uma autoridade. Então, seria, por exemplo, um contrato social sobre sexualidade, né, em que, por exemplo, um indivíduo que começa a apresentar certos traços que socialmente são identificados ao homossexualismo, ele é obrigado, digamos, a reprimir esses traços e passar a se comportar, entre aspas, como homem. Né? Que é, por exemplo, o que aparece nesse enunciado, que eu acho que eu não preciso nem dizer quem que é, não é? Mas eu vou dizer, é do nosso presidente, da própria presidente da República, não é? Ele falou, acho que isso já foi em 2000 e... não sei se foi em 2010, assim, alguma coisa assim, ele pronunciou essa frase, não é? Uma entrevista. Se o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, ele leva um couro e muda o comportamento dele. Não é? Então, o que você tem aqui também, como gesto intolerante? Não é? Uma tentativa de assimilação. O outro começa, digamos, a apresentar traços que dentro desse contrato, digamos, o contrato do micro-universo social familiar, não é? Que prevê que então o filho deve ser heterossexual, não homossexual. Aí você vai ter ali uma sanção cognitiva, uma sanção pragmática, não é? De levar um couro, não é? De apanhar, para o quê? Mudar o comportamento dele, ou seja, para ele voltar para aquele contrato social inicial. Bom, então essa é a primeira parte em relação aqui à sanção. Nossa, está passando hoje. Então, assim, em relação já aos percursos passionais, do discurso intolerante, Barros observa o predomínio das paixões do ódio e do medo enquanto feitos de sentido organizados por meio de modalidades compatíveis e incompatíveis em sua sintaxe modal. Mas é um princípio da semiótica das paixões assim, mais clássico. Como diz a professora Diana, e eu a cito aqui nominalmente, o sujeito intolerante é sempre um sujeito apaixonado. Então a intolerância é uma paixão. Então, para tratar inicialmente da paixão do medo, retomamos aqui muito rapidamente o estudo feito pelo professor Fiorin, em que ele propõe então dois tipos de medo. Um dissuasório, que
que é entendido como um sujeito que age, enfim, segundo uma determinada norma social, e que aí ele vai ter, então, medo de receber uma sanção pragmática negativa, não é, do destino do julgador, e o medo do outro, que corresponde, sobretudo, a uma situação, digamos, de desigualdade social, em que o medo está relacionado aqui ao medo de se perder algo, não é? De ser espoliado por um anti-sujeito. Segundo a professora Diana, geralmente o segundo medo, esse medo do outro, né, vai caracterizar o discurso intolerante, porque ele serve, então, para justificar uma ação intolerante. Então, a paixão do medo, além disso, né, a professora Diana acrescenta, pode fazer crescer a intensidade dos percursos passionais das ações intolerantes, sobretudo em momentos de crise. O medo ele vai, então, se referir a uma possível perda do seu objeto de valor e tem uma expectativa, porque esse sujeito ele cria ali determinados simulacros da autoridade. Né? Então é aquela velha questão, né? É o medo da perda do trabalho por causa dos imigrantes, é o medo de se perder a propriedade privada por causa dos comunistas, é o medo de se perder privilégios, né? Que muitos entendem como direitos, né? É o medo de se perder, digamos, a sexualidade que é reconhecida socialmente, que é valorizada socialmente, né? Ou mesmo a constituição da família tradicional brasileira, que é, por exemplo, o que aparece no próximo trecho. Não é do Bolsonaro, mas que é da ministra dele, da Damares. Ela fala assim: eu posso fazer nas escolas um grande trabalho de combate ao preconceito sem agredir a identidade biológica das nossas crianças e sem destruir a imagem da família. Mas isso não está acontecendo no Brasil. Aqui está havendo uma verdadeira guerra contra a família. Isso eu dou que é o desse site, Gospel Mais, não é? E o que nós temos aqui é justamente, digamos, a construção de um medo que vem do governo de então, que é o governo do PT, não é? Que ele estaria ali promovendo, por meio de uma suposta educação sexual, uma orientação quase que impositiva em relação às crianças para elas transformarem a sua sexualidade, por exemplo. Com perdão da palavra, é um pouco parecido com aquela história da mamadeira de piroca, não é? A gente conhece muito bem. Então, o que acontece aqui no discurso dela está dizendo que há uma guerra de quem? Do governo comunista, enfim, do PT, não é? Em relação à família brasileira. Né? E que essa guerra está ocorrendo justamente dentro das escolas contra as crianças, não é? Influenciando as crianças. Bom, além da paixão do medo, Barros também menciona que paixões malevolentes, como parte do discurso intolerante. Né? Então, as paixões como o ódio, a antipatia, a raiva, a xenofobia, são paixões do querer fazer mal a um sujeito que não cumpriu a sua parte do contrato social. Então, seria assim: uma paixão malevolente, ela geralmente é acompanhada de uma paixão benevolente presente no mesmo sujeito intolerante, mas direcionado o quê? Aos seus iguais, em relação, por exemplo, ao amor à pátria, ao seu corpo, em relação aos supremacistas brancos, por exemplo, aos que compartilham da mesma religião, não é? E aí, então, segundo Barros, essa etapa das paixões malevolentes é ainda o que podemos chamar de preconceito, né? Até porque a intolerância, propriamente dita, estaria ali localizada na parte onde justamente se vai fazer a ação em relação ao outro nos percursos de revolta ou de vingança. Né? E é por isso que, também nos estudos que a professora Diana realiza, ela retoma o estudo clássico do Weimar sobre a cólera. Né? Então, só explicando basicamente, bem rapidamente, não é? Esse sujeito, inicialmente, que vai depois ser o sujeito colérico, ele está no estado ali de satisfação, não é? À espera de uma recompensa ali na etapa da sanção. Depois ele vai, enfim, esperando essa recompensa, aos poucos ele vai percebendo que ela não virá, por algum motivo. Né? Então ele passa dessa, digamos, etapa da paixão de satisfação para uma etapa das paixões da decepção e da frustração, que é uma fase um pouco mais alongada, não é? Que pode chegar até, nos casos mais intensos, ao desespero e à insegurança em relação a si mesmo. Né? Ele passa a duvidar de si mesmo. Ele começa a achar que ele está errado. Logo, esse sujeito vai elaborar ali uma parte para uma ação malevolente, em que ele vai tentar restabelecer o quê? O equilíbrio passional de uma situação que ele considera injusta. Né?
Então, essa fase da intolerância é aquela em que o sujeito preconceituoso, ou seja, decepcionado, frustrado, desesperado e já portador da paixão do ódio, passa para o que Greimas chama de percurso da vingança e da revolta. E assim chegamos à fase da moralização social, em que aparece uma aceitação ou recusa das paixões socialmente prestigiadas ou desprestigiadas, né? Como é o caso do ódio e do medo. E segundo Barros, na sociedade brasileira em geral, a moralização dessas paixões, né, do medo e do ódio, não são bem aceitas, a não ser em determinadas situações, como veremos adiante. É um pouco também o que observamos nas manifestações contra a presidenta Dilma Rousseff, né, antes dela ser deposta em 2016. Então, tem aqui uma frase que eu trouxe também do Bolsonaro, em que ele fala: espero que o mandato dela acabe hoje, isso foi em 2014, né, bem antes do processo de impeachment. Cabe hoje infartar com câncer de qualquer maneira, diz. O Brasil não pode continuar sofrendo com um incompetente, à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse. Né? Então você tem aqui a paixão do ódio, né, de querer que então, o outro seja eliminado, não é? Morra, não é? E ao mesmo tempo aparece aqui bem, de maneira bastante discreta, uma paixão benevolente em relação ao que é o Brasil, não é? Um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Assim, o ódio ao outro, né, por ser tão diferente, ele encontra lugar no mesmo sujeito também que sente o amor à pátria, à sua língua, ao seu grupo social e político. Essa é uma das características talvez mais marcantes do sujeito apaixonado e intolerante, querer fazer mal ao outro, né, ao diferente, e ao mesmo tempo querer fazer bem aos seus semelhantes. Em outras palavras, ele divide o mundo entre o nós e o eles, preenchendo essa distância entre nós e eles com paixões malevolentes e benevolentes. Vamos passar agora, então, bem rapidamente para a terceira etapa, né, para falar rapidamente sobre os temas e figuras aqui nos discursos intolerantes. Basicamente, bom, a gente não precisa ficar explicando que são temas e figuras, mas a professora Diana vai falar em 4 percursos temáticos e figurativos presentes, constantes no discurso intolerante. Ela fala aqui sobre a animalização do outro, a antinaturalidade do diferente, o caráter doentio da diferença e a imoralidade do outro. Então, o primeiro percurso, né, temático figurativo, que é o da animalização do outro, ele vai atribuir certas características físicas e comportamentais de animais, não é? Como uma espécie de estratégia que vai, então, desumanizar o outro e tirar traços semânticos que o definem como ser humano. Né? Então, é o típico discurso racista, por exemplo. Nós encontramos, desculpa, isso aqui era ainda da Dilma, esqueci de falar, né? Das manifestações lá também que reproduzem um pouco essas paixões do ódio, como aquela à esquerda. Eu confesso que eu não sei se ela é montagem ou não, tá? Me parece um pouco montagem. E ali da fora Dilma já como, enfim, um pouco na questão do percurso do sujeito que não recebeu a sua devida recompensa e passou para esse percurso da vingança. Né? Em relação então, à animalização do outro, nós temos de novo aqui um discurso um enunciado do Bolsonaro, né, que ele vai falar sobre. Ele estava num evento, ele foi atacado ali por um índio que jogou um copo d'água e o Bolsonaro então pronunciou esse discurso, esse enunciado, né? Ele deveria comer capim ali fora para manter as suas origens. Né? Então você tem um processo ali de animalização, não é? E tem um outro enunciado que esse, inclusive, ele acho que está respondendo na justiça ainda, não é? Que é esse sobre o quilombola, não é? Alguma quilombola em Dourado Paulista, olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu não conhecia essa medida de peso, fui lá pesquisar, 7 arrobas dá mais ou menos 107 quilos, não é assim? Que você usa para pesar gado, enfim. Não fazem nada. Eu acho que nem para apropriadores servem mais, não é? Não consegue identificar se está falando de uma pessoa ou de um animal mesmo. Mais de 1 milhão por ano é gastado com eles. Então você tem aqui dentro desse processo, né, uma sanção negativa, e que ele vai então, por meio dessa metáfora, animalizar o outro. O outro tema, que é o do antinatural, né, assim, o outro como antinatural, então se refere a
essa ideia de anormalidade a partir de um suposto padrão social e cultural que é quase sempre universalizado pelo discurso do sujeito intolerante, não é? Porque é a partir disso que ele então vai reconhecer ele próprio os iguais como que normais e naturalizados, né? Os significados naturalizados, né? Atribuídos a esse grupo social. Assim, nessa perspectiva, uma sexualidade considerada contrária à ordem natural das coisas, né, como o caso da homossexualidade, por exemplo, aparece nesses discursos porque dentro desse padrão você pode ter diferentes padrões, né, como por exemplo o que a Bíblia diz, não é? O que a Bíblia fala para nós, não é? Que não pode homem com homem, não pode filho com homem, etc. Eu trouxe aqui um trecho, agora não é do Bolsonaro, senão também vai ficar parecendo que eu tenho implicância com esse governo, né? Então, foi um site lá do G1, né, que falou sobre um professor de medicina que foi acusado de ensinar aos alunos ali na faculdade que homossexualismo é uma espécie de anomalia sexual, né? Então, eu não vou ler o texto todo, mas assim, ele falava então, que ele enquadrava a homossexualidade, né, porque o homossexualismo é um termo gay, a homossexualidade, né, uma categoria de aberrações e perversões sexuais, junto com a zoofilia, a necrofilia, o sadismo, o vampirismo, não é? E ele, inclusive, parece que tinha, ou tem ainda um site, que ele tem ali uma apostila que seus alunos deviam estudar por ela, não é? Para justamente não serem reprovados. E aí, num outro material, também essa questão da homossexualidade aparecia como uma lista de aberrações e desativos sexuais, como a pedofilia e o estupro. Não é? E no final da reportagem, eles informam que ele foi mandado embora, enfim, da faculdade que ele dava aula, não é? Então foi punido por isso, merecidamente, mas você percebe que ainda há, digamos, esse tipo de estratégia também, não é? Então você tem, digamos, essa construção do tema da anormalidade associada ao outro. Né? Já o terceiro tema se caracteriza pela ideia da diferença do outro como algo doente, não é? E aí envolve também, como a professora fala, a questão da estética, não é? Enfim, a questão da saúde, dos corpos sadios, ou que se contrapõem aos corpos obesos, como se automaticamente já associássemos os corpos obesos a uma doença. Não é? Então você tem também esse tipo de estratégia. E aí eu trouxe aqui um trecho também muito rápido, só para comentar, que foi também um caso bastante conhecido, não é? Que envolvia o Danilo Gentili, em que ele começou a, enfim, humilhar a Michelle Maximino, que era reconhecida como a maior doadora de leite materno no país, não é? Então, no programa dele fazia piadas em relação, por exemplo, ao tamanho dos seios dela, associava, tinha um processo de animalização também em relação a associá-la uma vaca leiteira e tudo mais, não é? E então você tinha, digamos, essa, mas sobretudo em relação a essa questão do tamanho do seio, não é? Então era bem essa questão do corpo mesmo, que ele ia bem no ponto, né, para fazer essas ironias, essas chacotas em relação a isso, né? Felizmente ele também perdeu um processo, né, que ela moveu e ele teve que indenizar, mas a questão é que a partir dessa ação discursiva do Danilo Gentili, ela inclusive foi obrigada a mudar de cidade, né, como ela no interior de algum estado aqui no Nordeste, não me lembro qual agora, e ela, enfim, teve que mudar porque ficou insuportável viver naquela cidade por conta dessas piadas, entre aspas, do Danilo Gentili. Tem agora o quarto tema, que é a questão da moralidade, não é? De uma suposta falta de ética na alteridade, também tem esse exemplo bastante conhecido, né, que envolve o quê? A questão dos comportamentos sociais, né, que são então atrelados a essa alteridade como se eles fossem promíscuos, vergonhosos, inadequados. Não é? Então, assim, seria a intolerância lá, digamos, surge quando essa diferença que caracteriza o outro é sempre diferente a um distanciamento de um suposto padrão social normativo e hegemônico. Não é? Então, aqui também foi do Bolsonaro, um caso muito conhecido, em 2011, lá no falecido programa CQC, ele vai falar assim, né, Preta Gil, filha do Gilberto Gil. Eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, não vou esse risco porque meus filhos foram muito bem educados, não viveram em ambientes como lamentavelmente é o teu. E
E depois o Bolsonaro tentou se justificar, se não tinha entendido a pergunta que a Preta Gil tinha feito, né? Porque ela perguntou o que ele faria se um filho namorasse um homossexual, uma mulher negra, não lembro agora. Não lembro, né? Então, em relação a isso, foi essa a resposta que ele deu. Gente, eu dei meu tempo, né? Que eram 40 minutos que tinha para falar. Então, vou falar mais um pouquinho só, tá? Eu vou falar aqui então, sobre o último tópico, que é sobre a questão da dimensão ofensiva, né, de discurso intolerante, e a professora Diana utiliza, então, algumas noções desenvolvidas pelo Zilberberg. Primeiramente, a oposição ou a relação, né, entre o exercício e o acontecimento, tomando, então, a ideia de que o discurso intolerante ele é inicialmente um discurso do acontecimento, pelo seu caráter fortemente passional, né, e ser uma reação também em relação ao inesperado. Mesmo assim, né, a professora Diana prossegue, ela diz que o discurso intolerante também pode adquirir traços de racionalidade e de inteligibilidade. São características então, ligadas ao exercício, né, como eixo da historicidade. Sobretudo quando esse discurso intolerante tenta buscar ali uma justificativa para fundamentar sua intolerância. Que é o caso, por exemplo, do discurso da ciência no século XIX. Tem um livro da professora Lília Moritz Schwartz que chama O Espetáculo das Raças, em que ela vai justamente mostrar como é que essas teorias ligadas lá ao darwinismo social, né, um certo tipo de antropologia, né, antropometria, né, que falava sobre tamanho da cabeça, tamanho do nariz, e associava ao caráter, dizia que tal pessoa poderia se tornar bandido ou não, criminoso ou não, enfim. Como tudo isso esteve presente nas instituições, tanto de direito como de medicina aqui no Brasil. Tá? E era justamente esse discurso que sustentava ali parte, inclusive, também das políticas migratórias de então, que é um pouco responsável também pelo privilégio da presença de imigrantes europeus no século XIX, e da exclusão de qualquer tipo de discussão em relação aos imigrantes asiáticos, né, chineses e japoneses naquela época. Além disso, a professora Diana também utiliza lá os conceitos de triagem mistura, como por exemplo o conceito de contiguidade mestre-exclusão, né, envolvidos no processo de mensagem, proposto por Zilberberg, e também os conceitos inversos, né, que são da triagem, que seria exibição, extração e separação. E só para eu dar um outro exemplo não ligado ao governo atual, mas à imigração, eu trouxe aqui é uma lei, não é um decreto 1558 de 28 de junho de 1980 aqui no Brasil, logo alguns meses depois da proclamação da República, não é? E nesse primeiro artigo ele diz o seguinte, né? Obviamente eu fiz as adaptações da língua. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país. Então, aparentemente parece assim, é um regime de mistura, né? Pode vir todo mundo contra menos aqueles que não têm algum problema jurídico no seu país de origem. Então, tem uma triagem leve, digamos assim. Excetuados os indígenas da Ásia ou da África, somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem, então, estipuladas. Então, você tem aqui já um processo que é, digamos, no nível princípio, um processo de separação aqui, né? Então, você tem uma grandeza, digamos assim, que é a imigração, você vai lá e faz uma primeira triagem, não é? Pode entrar todo mundo, menos aqueles referentes aqueles que têm problemas jurídicos no seu país. Aí você tem uma segunda triagem, você vai então ter esse processo de separação, você vai excluir todo esse bloco, né, semântico de, como eles chamam de indígenas da Ásia ou da África, não é? Ou seja, podem vir todas as pessoas que quiserem vir para o Brasil, menos essas aqui, né, asiáticos e africanos. Tá? Você faz então uma triagem de separação que é mais, digamos, intensa. Então, obviamente, esse tipo de procedimento possível também vai depender muito da época em que o discurso surge, né? Enfim, os valores sociais predominantes, hegemônicos na sociedade de cada época, não é? E também na relação, obviamente, entre o enunciador e o enunciador. Então, como já mencionei aqui, o discurso científico né, no século XIX, ele não encontra mais lugar de destaque nos debates
dentro dos movimentos identitários contemporâneos, por exemplo. Né? Essa é uma discussão que já foi superada. Mas ela ainda, de certa forma, sustenta alguns grupos conservadores e reacionários, como é o caso dos neonazistas e dos supremacistas brancos. Né? Bom, eu vou pular toda essa parte, na verdade, que já era um pouco um adendo, que tinha feito só por precaução, para não faltar, na verdade, sobrou bastante, não é? E eu queria já ir para a parte final. Bom, então, como acontece em boa parte das conclusões de seus estudos sobre a intolerância, o professor Diana disse que devemos pensar em contrapor tais discursos intolerantes com a elaboração de discursos tolerantes que comportem temas e figuras adequados a essa oposição, valorizando os contrastes de diversidade, como nós vimos aqui no primeiro vídeo, né? De mistura, de mensagem, de diálogo com diferença, com aceitação do outro, com tratos de solidariedade. Desse modo, a semioticista nos mostra como articular de modo determinado e elegante o arcabouço teórico da semiótica para um tema que se tornou, infelizmente, tão urgente na atualidade, pela força dos acontecimentos diários, pelo discurso intolerante, no discurso intolerante. Além disso, a professora Diana também, nos seus estudos, nos aponta caminhos para o diálogo com a dimensão social e política que uma pesquisa em semiótica pode tomar. Bom, fechando aqui minha fala, eu só gostaria de acrescentar algo a essa proposta, né, de resistência e de combate à intolerância que a professora Diana faz. Né? Acho que além da tolerância propriamente dita, creio que nós precisamos também pensar em outras formas, não só de resistência, mas de ação em relação à intolerância. Né? Dentre elas, eu penso, por exemplo, na questão da celebração. Né? Celebração também como uma espécie de homenagem mais intensa, que envolve também uma sanção dos demais em relação ao homenageado, como é o caso aqui no nosso momento. Então, eu acredito que hoje aqui nós estamos não apenas homenageando a professora Diana, né? Nós estamos aqui também celebrando a universidade pública, estamos celebrando a pesquisa que nós fazemos aqui, né? Nós estamos, obviamente, celebrando a semiótica, nós estamos aqui celebrando todos os nossos mestres, na verdade, em especial a nossa grande mestra, a professora Diana, não é? E estamos aqui celebrando a vida. Não é? Eu entendo que, no fundo, é justamente isso que os intolerantes temem e odeiam, não é? É a força da vida. Professora Diana, muito obrigado por tudo e muito obrigado a vocês pela atenção.